Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a 5ª entrevista de um total de 10 com candidatos ao Senado Federal. Hoje o entrevistado é Ângelo Coronel, do PSD. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista da série vai ser no dia 18 de setembro. A ordem e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal e exibidas no dia seguinte na Rádio Educadora FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas, são eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora aqui no estúdio. No total, serão 20 minutos de entrevista. Os últimos 3 minutos são para as considerações finais. Nascido no município de Coração de Maria, o candidato Ângelo Coronel tem 60 anos, é engenheiro e empresário. Já foi prefeito de Coração de Maria e está no 6º mandato de deputado estadual, sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa da Bahia para o biênio 2017-2019. Candidato, boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos os telespectadores da nossa querida Vamos TVE. Ao primeiro tema. Consequentemente, a primeira pergunta. Justiça. Justiça. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz sobre o sistema jurídico brasileiro? O que é preciso, na opinião do senhor, ser feito para que a justiça seja mais ágil e também mais eficaz? Olha, em primeiro lugar, nós temos que despolitizar a justiça. É inconcebível hoje no Brasil nós vermos juízes, vemos promotores, desembargadores querendo fazer política. Eles estão sentados nas suas poltronas, nas suas mesas, não para fazer política, e sim justiça. Então, uma das nossas metas, chegando ao Senado, que nós vamos ser senador, será fazer de tudo para que a gente, não diga enquadrar a justiça brasileira, mas pelo menos pressionar para que eles façam realmente o que estão ali nomeados para fazer, que é fazer justiça. Hoje, um desembargador, um promotor, faz um concurso público e fica ali eternamente no seu cargo, até a sua morte, cargo vitalício. Então, se ele quer fazer política, ele tem que pendurar a toga e simplesmente ir ao público, se lançar candidato a algum cargo eletivo, aí ele pode fazer política. Agora, usar a justiça para fazer política, eu acho inconcebível. Estamos vendo isso na prisão do presidente Lula, onde ficou realmente já taxado que os juízes do Paraná, do TRF4, que julgou o presidente Lula, simplesmente eles agiram politicamente. A gente vê o juiz Moro, que também decretou a prisão do Lula, também agir politicamente. Porque a Constituição Federal, Jonathan e meus caros telespectadores, é muito clara. O artigo 5º diz que só pode prender alguém por flagrante ou com a sentença transitada em julgado. No caso de Lula, não aconteceu nenhuma das duas coisas. Inclusive, nós fizemos uma sessão especial em abril, em repúdio à prisão do ex-presidente Lula. Porque eu acho que você tirar a liberdade de alguém simplesmente para afastá-lo da vida pública, eu acho que é uma coisa que não é concebível no nosso Brasil. Candidato, Então, o tempo para responder esse tema já encerrou. Vamos ao próximo tema. O senhor tem 2 minutos para responder a cada pergunta. O senhor vai falar agora sobre reforma da Previdência. Candidato, o governo Temer apresentou no ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Houve uma resposta negativa, da população para essa primeira proposta. O governo recuou e não conseguiu votar essa pauta. O senhor concorda com a proposta que foi apresentada e como o senhor enxerga a situação da Previdência Pública no nosso país? Olha, foi uma reforma apresentada, um absurdo. Você não pode tirar direito das mulheres, direito do trabalhador rural. Isso é um absurdo. Se eu estivesse no Congresso Nacional, eu iria realmente ir de frente a essa proposta. Porque, na verdade, direito adquirido é direito adquirido. Agora, não se pode também fazer uma reforma com tanto afogadilho.
A reforma do Código de Processo Penal levou 5 anos sendo debatida pela sociedade brasileira. E não se pode você chegar em menos de 6 meses querer votar uma reforma que vai mexer na vida de milhões de pessoas. Então eu sou contra, fui contra, me posicionei contra e quando chegar ao Senado vou também me posicionar contra essa reforma, principalmente em 2 itens que eu acho de suma importância. A retirada dos direitos do trabalhador rural, que é um trabalhador que sofre. O trabalhador rural não pode ter o mesmo tratamento do que um trabalhador urbano. O trabalhador rural é no sol, é na chuva, é na enxada, é na foice, é no machado. O trabalhador do setor público ou do setor privado dos grandes centros não estão sujeitos a essas intempéries. Então, nós não podemos tirar o direito do trabalhador rural e também não tirar o direito das mulheres. Então, isso aí eu tenho certeza que irei trabalhar muito no Congresso Nacional, junto com o senador Otto Alencar, que também é um lutador contra essa reforma, e junto também com o meu companheiro de chapa, Jacques Wagner, que nós chegaremos ao Senado para ir de encontro a essas reformas que são maléficas para a sociedade brasileira. O senhor concluiu a sua resposta, por favor, então vamos ao próximo tema. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para cada tema apresentado. Agora, reforma política. Candidato, que tipo de mudanças o senhor defende em relação ao sistema político e eleitoral e com que objetivos? Como garantir que os candidatos eleitos representem de fato as propostas e não sejam aqueles que tenham mais recursos para a campanha, por exemplo? Olha, primeiro passo, nós temos que acabar com essa enxurrada de partidos políticos que tem no Brasil. Hoje nós temos 35 partidos políticos no nosso querido país, que isso é um absurdo, virou um comércio certos partidos políticos e agora com esse fundo público partidário que vai financiar as campanhas políticas, onde esse ano será o primeiro ano onde todas as candidaturas terão direito ao fundo partidário. E aí o que acontece? Aquela pessoa que é presidente de um partido e partidos que não têm até representação no Congresso Nacional, começa o quê? Alugar seus partidos para poder receber algo em troca, para com isso somar ao tempo de televisão dos candidatos que têm mais chance de vitória. Então, a partir do momento que você reduz os partidos políticos no Brasil, para vocês terem uma ideia, os países desenvolvidos são 2, 3 partidos. Aqui no Brasil é essa farra de partido político. Então nós temos que realmente fazer essa reforma política que eu acho de grande valia para a nossa nação e com isso, com certeza, nós vamos ter menos candidatos e candidatos que tenham mais representação, mais embasamento para defender os estados que ele representa. Ok, candidato, vamos agora para a 4ª pergunta de um total de 7. Eu sorteio o 4º tema, que é educação. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema de educação brasileiro? Como ampliar o acesso, a permanência e também a qualidade do ensino no Brasil? Olha, primeiro passo, nós temos que trabalhar no Congresso Nacional, irei trabalhar no Senado, junto com o senador Otto Alencar, o senador Wagner e também com os outros senadores do Brasil, para fazer com que o Ministério da Educação, que hoje, através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele libera recursos para os municípios construir creches. E eu acho de grande valia a construção de creches, porque faz com que a mulher que tem o seu filho possa deixá-la ali naquela creche e ir trabalhar. Mas aí tem o problema do jovem. Então, se a gente consegue colocar que também o FNDE vai repassar recursos para as prefeituras e estados, construir escola de tempo integral, nós vamos dar o que fazer aos jovens de 13, 14, 15 anos. Porque é essa aí que é a grande massa da juventude brasileira, que quando não tem o que fazer, geralmente eles são cooptados pelo mundo da droga. Hoje o crime organizado, ele é muito organizado. E quando um jovem chega na cidade, vê uma pessoa com um tênis bonito, e ele quer aquele tênis, vai em casa, o pai e a mãe não tem recurso. Aí o que é que acontece? Ele é cooptado pelo mundo da droga, ele vai virar uma mula, que é o transportador da droga, e depois até ele envereda também para ser usuário da droga. Então, se você faz a escola de tempo integral, você vai fixar o aluno na escola durante a manhã e a tarde, para que ele ali aprenda cursos profissionalizantes e com isso ele possa sair, correr
desse mundo que realmente está aí hoje denegrindo o Brasil, denegrindo vários países do mundo, além do mais, acabando com a nossa sociedade. Porque a droga é o grande mal desse Brasil. E olha que nós não somos produtores de droga. As drogas são importadas. O Brasil não produz crack, o Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz as drogas sintéticas, são todas importadas. Essa droga entra e geralmente são os negros das periferias, são jovens que são cooptados para fazer a integração do vendedor com o consumidor. Isso nós temos que acabar e para isso nós temos que ter educação. Responder esse tema terminou, candidato. Vamos ao nosso próximo tema, por favor. O senhor vai responder agora sobre saúde. Candidato, o Congresso Nacional aprovou o fim da CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que destinava recursos para a área da saúde. Quais as propostas do senhor para ampliar o financiamento da saúde pública e também garantir o acesso universal e de qualidade à saúde? Olha, meus caros telespectadores, o SUS hoje tem 150 milhões de usuários e 50 milhões de usuários são dos planos de saúde privada. Hoje o SUS tem uma tabela de remuneração dos médicos defasada. Hoje não se tem um reajuste dessa tabela já há vários e vários anos. Esse valor que é repassado para os estados e municípios também congelado. Você sabe quanto é que os bancos cobram de tarifa bancária? Que você nem sabe quando desconta da sua conta corrente R$10, R$20, você vê aquilo e passa despercebido. Isso soma 120 bilhões de reais por ano, só de tarifa bancária. Se tivermos um Congresso Nacional independente e corajoso, nós vamos taxar esses bancos para que esse valor das tarifas bancárias que eles cobram e o governo não tem nenhuma participação nisso, a gente pegar, destinar parte dessas tarifas para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, com certeza nós vamos melhorar a nossa saúde e vamos ter uma saúde de qualidade. É isso que precisa se fazer, é ter coragem para enfrentar o problema. Os grandes bancos, os 5 maiores bancos hoje, que monopolizam o nosso mundo comercial brasileiro, é que são os responsáveis por esses 120 bilhões de tarifas. E eles não são taxados. E, ao mesmo tempo, cobra juros extorsivos. Então, já que eles estão ganhando dinheiro com juro, eles têm que pegar o valor da tarifa, dividir com o governo e o governo destinar para a saúde pública brasileira, porque saúde é vida. E para quem gosta de gente, tem que ter uma saúde de qualidade. Essa vai ser a nossa luta no Senado, junto com o senador Otto Alencar, que é médico, e junto com o senador Jacques Wagner. Ok, candidato, vamos agora para a nossa sexta pergunta, o sexto tema. O senhor vai responder agora sobre segurança pública. Candidato, no Brasil são mais de 60 mil assassinatos por ano. Quais são as suas propostas para a área da segurança pública, sobretudo para o Nordeste, que é uma região com maior índice de homicídios no Brasil? O grande problema da segurança pública brasileira chama-se droga. Não podemos também só se preocupar em atacar o efeito. Nós temos que ir na causa. Qual é a causa? É inibir a entrada de drogas no Brasil. Eu falei no bloco anterior que nós não somos produtores de droga. A droga, quando entra, que o cara é drogado, é que ele vai assaltar banco, mata um colega numa festa, tudo fruto da droga. Então, se você consegue fazer com que essa droga não entre, eu tenho aquela máxima, se você não tem o fornecedor, você não tem o consumidor. Aí não adianta você equipar, aumentar viaturas, aumentar armamentos, se você não atacar a causa. Essa é a grande missão do próximo governo, é entrar para atacar a causa que está causando insegurança no Brasil. Não adianta, repito, encher os estados de viaturas, treinar os homens com mais armamentos, se você não atacar aquilo que faz com que a nossa sociedade sofra a cada dia. Hoje você anda pelas ruas do Brasil, não é só da Bahia, as portas das casas com grades, janelas com grades. O povo brasileiro vive em prisão domiciliar. Nós precisamos acabar com isso. Mas para isso, meus caros telespectadores e meu caro Jonathan, nós temos que ter coragem para enfrentar os grandes cartéis de droga que monopolizam a entrada aqui nesse Brasil. Quando teve a greve dos caminhoneiros, faltou droga no Rio de Janeiro, porque não tinha quem transportasse. Então, se você faz com que as nossas fronteiras sejam fiscalizadas para a droga não entrar, você vai ver que num breve, curto espaço de tempo, nós vamos ter uma segurança com mais eficácia no nosso Brasil. Ok, candidato. Vamos agora à nossa última pergunta. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para responder e o tema é reforma trabalhista.
Candidato, o Congresso Nacional aprovou no ano passado uma reforma trabalhista. Como o senhor analisa as mudanças que foram aprovadas? Olha, teve mudanças, teve avanços, mas você não pode fazer uma reforma sem ouvir as duas partes. Você tem que sentar na mesa com o patrão e o empregado, o capital e o trabalho, para que você possa com isso chegar a um consenso. Não existe reforma feita assodada como foi feita a reforma trabalhista. No Senado, com Otto Alencar e Jacques Wagner, nós vamos lutar para corrigir essas distorções dessa reforma trabalhista que tirou direito do trabalhador brasileiro. É inviável essa reforma, você com isso não melhorou a situação do empregador, porque hoje muitos empresários torciam por a reforma trabalhista. Tudo bem, teve benefício num sentido, mas acontece o seguinte, o trabalhador brasileiro perdeu os seus direitos, ele não tem hoje ânimo para trabalhar. Então nós temos que corrigir essas distorções, porque, como eu sempre digo, nada feito assodadamente, nada feito com rapidez pode dar certo nesse Brasil. E o governo Temer, que realmente está para sair, graças a Deus, conseguiu fazer com que o povo brasileiro o odiasse mais ainda. E o atual Congresso Nacional, aqueles que votaram a favor dessa reforma, com certeza vão ter dificuldade das urnas, porque o povo brasileiro é um povo inteligente e não vai votar naqueles que com certeza foram de encontro às suas próprias pessoas. Então, como senador, vou chegar em Brasília para lutar junto com os colegas para que a gente possa corrigir urgentemente as distorções dessa reforma trabalhista. Candidato, terminamos aqui a nossa série de perguntas. O senhor tem 3 minutos aí para as suas considerações finais, mas o restante que o senhor não utilizou dos temas que nós abordamos aqui. O senhor tem cerca de 5 minutos e alguns segundos, 15 segundos aproximadamente, por favor. Olha, eu quero ser senador, vou ser senador. Fui indicado pelo meu partido, o PSD, presidido na Bahia pelo senador Otto Alencar. Foi uma composição de forças junto com o governo Rui Costa, o grande governador, um dos melhores governadores da história da Bahia, que tem feito muito por esse estado e que deixa a gente com a tranquilidade de chegar em qualquer local desse estado e poder falar bem do governo, porque o governo tem obras, o governo tem ação. Então, fazer política, quando você tem um governador que está sendo uma âncora hoje na gestão do Brasil, porque hoje em todos os cantos do Brasil as pessoas elogiam o trabalho de Rui Costa. Então nós baianos temos que nos sentir orgulhosos do trabalho que está sendo executado pelo governo Rui Costa e sua equipe. E olha, eu confesso a vocês que eu até não iria nem dar sequência à minha vida pública, mas eu sou um homem de partido, eu sou um homem que tem um líder político da Bahia, que é o senador Otto. Ele disse, não está na hora de você sair da política, está na hora de você dar sequência à vida pública. Então, como engenheiro, como hoje presidente da Assembleia Legislativa, que fizemos grandes transformações na Assembleia, fomos a Assembleia que mais aprovou projetos na história do Brasil o ano passado. Nós fomos a Assembleia que fez convênios no passado com grandes hospitais, tirando o sofrimento de muitas pessoas. Hoje nós somos parceiros do Hospital Aristides Maltês, do Martagão Gesteira, do Ananelli, de Irmanduz, fazendo com que a Assembleia fosse humanizada, saísse daquela situação gélida de paredes de concreto e fosse de encontro à sociedade. Por que isso? Para tentar melhorar a imagem do político, que a imagem do político está desgastada. Hoje, quando se fala de ser político, as pessoas já olham com um olhar desconfiado. Então, nós temos que mostrar que em todos os segmentos da nossa nação tem os bons e os ruins. Como tem um mau político, tem um bom político. Como tem um mau médico, tem um bom médico. Como tem um bom pastor, tem um mau pastor, em todos os segmentos. Como tem um mau magistrado, também tem um bom magistrado. Então a gente não pode achar que só a classe política é que tem que ser literalmente criticada. Eu acho que todos os segmentos têm e merecem as suas críticas. Mas hoje eu me sinto feliz de estar com 1 ano e meio presidindo a Assembleia. Hoje a Assembleia, a gente é referência no Brasil. Hoje a Assembleia Legislativa faz com que os deputados colegas saiam por aí afora fazendo campanha e as pessoas aplaudindo e elogiando, porque eu sempre digo, tudo que aconteceu nesse estado passou pela Assembleia. Se houve estradas feitas na Bahia
construção de policlínicas, de hospitais, porque nós, deputados estaduais, aprovamos ou empréstimos ou então orçamento para que o governo pudesse fazer. Então, esse é o papel do parlamento. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer com que o parlamento fosse respeitado, mantendo a harmonia entre os poderes, como diz a nossa Constituição, mas também com independência, mostrando que o parlamento é o poder mais importante da República. Tanto é importante que tirou a presidente Dilma. É por isso que o parlamento é importante, mas precisamos fazer com que também os parlamentares se respeitem para poderem gozar com o crédito da sociedade. E hoje a Assembleia Legislativa é um poder legislativo que se respeita, porque nós saímos daquele ostracismo, saímos daquela parte onde era uma Assembleia literalmente a reboque do governo e passamos a ser um poder tranquilo, um poder independente, um poder que faz com que a gente possa sair em qualquer rua, em qualquer cidade da Bahia e as pessoas nos aplaudir. Isso que é importante. Então isso foi uma luta constante. Nós transformamos a Assembleia também numa família. Hoje a Assembleia virou família. Como eu sou homem de família, ando com minha esposa Eleusa fazendo campanha nessa Bahia toda, porque eu acho que quem valoriza a família merece o respeito da sociedade. E graças a Deus é o patrimônio que eu tenho, a minha família, meus 2 filhos, meus netos, a minha esposa. E espero que a Bahia veja que Ângelo Coronel pode ser o seu senador, pode ser o senador que vai chegar em Brasília para lutar pelos interesses dos brasileiros, para mostrar que a política tem jeito e para a política ter jeito, precisamos ter pessoas nos locais certos. Eu não quero aqui jogar confete em mim mesmo, mas me acho uma pessoa preparada para encarar o desafio de ser senador da República. E aquilo que eu não souber, eu vou estudar, porque ninguém nasce sabendo. Hoje uma pessoa me perguntou, o que é que você sabe do Senado? Eu disse, nada, eu vou estudar, eu vou aprender. Quando eu tive o meu primeiro mandato de prefeito, que eu fui um prefeito referência, eu não sabia o que era ser prefeito. Aprendi e no final dos meus 4 anos eu virei uma referência. Quando eu estou no meu 6º mandato de deputado estadual e os meus colegas me elegeram presidente da casa, eu também não sabia como é que ia ser presidente da Assembleia. E graças a Deus, com 1 ano e meio de mandato de presidente, a gente vai deixar marcas profundas de benefícios para o parlamento e de benefícios para o povo da Bahia. É isso que me deixa tranquilo, candidato, com a minha missão cumprida, e dizer ao povo da Bahia que eu estou à disposição para representá-los bem no Senado da República. Obrigado pela sua participação aqui no TV Notícias, por ter aceitado o nosso convite.